você falou, Demetrios, ali da necessidade que a Ana tem de viajar para as localidades, né, de conhecer a realidade, eu mesmo tenho visitado algumas das nossas associadas e a gente sempre se surpreende com o que a gente encontra. A gente busca uma coisa e encontra outra totalmente diferente. Então, é muito importante esse processo de conhecer. A Verônica gosta muito de viajar, né? Já viajei com ela, viu, gente? 2 vezes. Ela é incansável. Ela gosta mesmo de ir em loco, de ver tudo que está acontecendo. E isso é muito rico. Isso traz de volta aqui para quem está fazendo a norma um conhecimento, uma bagagem e uma sensibilidade que é muito importante para quem está fazendo a regulação, de entender o que acontece ali naquela localidade. E eu queria, então, aproveitar essa oportunidade de, mais uma vez, estar nesse encontro, de parabenizar a Ana, parabenizar todos os nossos colegas. Acho que é um trabalho em conjunto de todos nós aqui, presidentes de associações, e que a gente continue estabelecendo esse canal de diálogo, de interação, de produção de informações e de transparência. Eu acho que é isso que vai transformando o nosso setor no final do dia. A gente trabalhar com transparência, né? Com dados e com diálogo. Muito obrigada. Doutora Cristiane, muito obrigada pelas palavras e parabéns pelo trabalho também que tem sido feito. Eu acho que as suas palavras de fazermos um movimento conjunto e coordenado, né, uma campanha campanhas de comunicação, enfim, para trazer os temas do saneamento, mantê-los, né, na agenda, como já foi colocado na agenda, mas mantê-los vivos e presentes na vida de todos os cidadãos, dos parlamentares, enfim, dos tomadores de decisão, é super importante. E aí o objetivo deste evento e de tantos outros que a Ana promove é exatamente a integração. Estamos todos juntos, todas as associações, todos os reguladores, todas as pessoas que se importam e que tratam e que trabalham com o saneamento básico, porque acho que a missão de cada um de nós, independentemente do papel de cada um, estou numa associação, estou como prestador, estou como operador, é trabalharmos juntos em prol de fato, que a gente possa superar os desafios que o setor tem, que busquemos a universalização de forma consistente, equilibrada, no prazo possível, né? Temos a meta de 2033, que é um marco importante para que a gente tenha um norte, mas temos, né, o objetivo de perseguir e de buscar universalização para todos nos próximos anos. Então, esse trabalho conjunto, esse esforço conjunto e, de fato, sem preconceitos, sem rusgas, eu acho que o mais importante é todos estarmos juntos, trabalhando de forma unida, de mãos dadas, em prol do setor de saneamento básico. E aí é com base nisso que a Tamires já vai encerrar nosso painel, mas nós temos uma novidade que é algo super interessante que eu fiz questão de trazer aqui hoje para todos vocês, para aproveitar a vinda de vocês todos a Brasília e esse evento tão importante, que vai ser apresentada agora numa breve fala da doutora Felícia, nossa chefe da assessoria econômica do Tesouro Nacional, porque quando eu tive a bela coincidência de conhecê-la numa missão que nós fizemos juntas, ela me trouxe uma notícia que eu nem sabia que existia, e ela vai trazer para vocês uma novidade que é fantástica para todos os reguladores e para todos os municípios do Brasil. Então, já fiz um spoiler, mas vou deixar ela falar para não estragar a surpresa. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês e vamos para o próximo. Agradecemos a presença de vocês aqui. Fiquem à vontade para tomarem seus assentos no auditório. Bom, antes de continuarmos o nosso evento, eu gostaria de dar algumas informações a todos os participantes. Informações bem importantes, então peço atenção de todos aqui agora. Depois dessa nossa apresentação, que vai acontecer agora, nós teremos uma pausa para o almoço. Será servido o almoço a todos aqui no foyer do auditório. Nós também queremos pedir a gentileza de todos e todas que assinem novamente a lista de presença no período da tarde, uma vez que essas assinaturas são necessárias para a emissão dos certificados como participantes no evento. Então, lembrem de assinar a lista de presença sempre pela manhã e pela tarde. Para aqueles que desejarem almoçar fora aqui do complexo, fora da Ana, nós disponibilizaremos uma van com saída a cada 15 minutos para o Parque Shopping, que é um shopping aqui próximo do nosso complexo.
E o ponto de embarque e desembarque será aqui na entrada. Vocês podem ver aqui na entrada vai ter uma van. E lá no Parque Shopping, na saída C, desculpa, na saída da portaria do Espaço Gourmet, bloco D. Espaço Gourmet, bloco D, isso no Parque Shopping. Esclarecemos também que para as entradas e saídas do complexo administrativo, será necessário apresentar os crachás de identificação do evento. Então, portem os seus crachás para vocês entrarem e saírem sem nenhuma intercorrência. Dessa forma, então, vamos seguir para a nossa apresentação do momento. Para este momento, eu quero convidar ao palco para apresentar a plataforma educacional sobre parcerias público-privadas, o PPP Flix, a senhora Felícia Alarcon, chefe da Assessoria Econômica do Gabinete do Tesouro Nacional, Leiner Bastos, gerente de soluções do Banco do Brasil, e Eucíris Pimenta, professor e coordenador técnico do MBA de Saneamento Ambiental da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Senhores, oi, muito boa tarde já, né, a todos e todas. E a gente tem aqui no horário do almoço, a gente vai tentar passar o recado aqui bem rapidinho, tá? E também para prender a atenção de vocês, a gente veio aqui falar sobre o PPP Flix, mas trouxe alguns recursos audiovisuais aqui também para ajudar, para prender a atenção na hora do almoço, que eu vou pedir para a galera compartilhar, porque o vídeo aqui ele já meio que tenta resumir o que é essa solução que a gente fez em conjunto com a PSPSP e com a Secretaria do Tesouro Nacional. Se vocês puderem passar o vídeo, eu agradeço. Só está sem som. a solução que vai Bem-vindos ao futuro do conhecimento e do desenvolvimento. Bem-vindos à solução que vai transformar a maneira como capacitamos os nossos profissionais do setor público do Brasil. Conhecimento é o combustível que nos permite avançar, inovar e transformar projetos em realidade. E é dele que um país se desenvolve, com crescimento e melhoria contínua para enfrentar os desafios. Não se pode falar em futuro sustentável sem parcerias. E as parcerias público-privadas são uma ferramenta poderosa para atrair investimentos para o seu município, trazendo eficiência e inovação para projetos que beneficiam a sociedade. É por isso que o Banco do Brasil apoia os entes subnacionais, para disseminar conhecimento, para promover o desenvolvimento. Senhoras e senhores, com vocês, o PPP Flix, a primeira plataforma de streaming dedicada ao setor de infraestrutura e direcionada aos entes subnacionais. Moderna, gamificada e interativa, com conteúdo selecionado para parceria público-privadas, de um jeito leve, como você nunca viu. A plataforma PPP Flix agrega conhecimento com cursos e podcasts que irão ajudar você a compreender melhor o universo das PPPs, com conteúdos gravados para você assistir como, onde e quando quiser. A cada curso concluído, você acumula pontos. Na medida que progride e aumenta o seu conhecimento, você solicita seu certificado e poderá ter acesso a premiações exclusivas, como mentorias e certificados internacionais. A PPP Flix é uma realização da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com apoio do Banco do Brasil e da Secretaria do Tesouro Nacional. PPP Flix, porque o conhecimento transforma. Obrigado. Aqui já resume, né, o que é a plataforma. Na realidade, vou falar bem brevemente de como que o Banco do Brasil ele está se posicionando estrategicamente nesse ecossistema. Uma das vertentes é a administração de garantias, fica para uma outra conversa essa daí, podem me procurar depois se alguém tiver interesse em falar sobre administração de garantias, mas a gente está investindo também em iniciativas de capacitação para esse ecossistema aqui de PPPs e concessões, né? Desde iniciativas que a gente consiga capilarizar mais, chegar em municípios menores, como o PPP Flix, a gente contratou
a FESP-SP com os recursos conjuntos aqui com a STN, mais de 5.000 licenças, e vamos fazer essa distribuição até MBA. Tem um MBA que está com inscrições abertas, a Felícia vai falar um pouquinho aqui na sequência. Outras soluções que a gente está fazendo, porque a ideia é ter uma pirâmide de capacitação para entes públicos subnacionais, né? E especificamente do PPP Flix, a ideia era para poder dar flexibilidade mesmo para a pessoa se capacitar nos formatos que a gente usa muito hoje, né, na vida pessoal. Para ver séries, Netflix e tudo mais, na realidade isso aqui meio que reflete em que você vai ter 20 cursos ali que eles estão em formato de séries. Cada curso tem 20... Desculpa, cada curso dos 20 cursos tem 6 episódios, né, para dar a ideia de você ter a continuidade ali, igual você assistindo um streaming tradicional. E conforme você vai fazendo os cursos, você tem a possibilidade de ter mentorias presenciais, ter certificações internacionais, tem gamificação dentro da plataforma, né? Então, a gente, junto com os parceiros aqui, né, a gente comprou a ideia de tentar desenvolver, já considera que essa iniciativa é um sucesso, tá? E vou passar aqui para o professor Pimenta também falar um pouquinho, como um dos representantes aqui da FESP-SP, que foi a desenvolvedora, né, o parceiro desenvolvedor. Bom, bom dia a todos, boa tarde já. Primeiro, parabenizar a Ana pelo evento, agradecer o convite, agradecer a Lígia, que insistiu muito para que eu viesse aqui, e é uma grande honra estar aqui e poder participar desse evento e me dirigir aí a todos os reguladores. A FESP é uma instituição que tem trabalhado muito a questão da regulação, mesmo anterior à Ana, né? Nós temos trabalhado nas políticas públicas, especialmente de saneamento, desde os anos 2000, e discutindo a questão da regulação, participamos intensamente na evolução dos marcos regulatórios e também, principalmente, da regulação. Tivemos a honra de participar com a Ana na elaboração das duas grandes normas, das duas primeiras normas de resíduos sólidos, a ANR número 1 e a ANR 07, né, que eu acho que são instrumentos extremamente importantes aí para a gente avançar na gestão de resíduos sólidos, e a Ana cumpriu um papel fundamental com a emissão dessas duas normas. Eu trabalho há mais de 30 anos, especificamente com resíduos sólidos, e tenho certeza que esses dois instrumentos regulatórios são aí transformador para o nosso setor de resíduos sólidos e o saneamento como um todo, né? Mas eu venho aqui para falar especificamente de capacitação. Temos trabalhado também, a FESP, muito na questão da capacitação em vários níveis, né? Nós temos trabalhado a capacitação a nível da pós-graduação. Nós já formamos no Brasil, nos últimos 10 anos, mais de 1.000 gestores do saneamento, a nível gerencial e de direção das companhias operadoras de saneamento, de órgãos reguladores, que são os nossos MBA de saneamento e de PPP. A FESP tem trabalhado também outros projetos audaciosos e inovadores no Brasil. Eu vou citar aqui um outro que a gente desenvolve atualmente junto com a ESB, que é a Escola Nacional de Saneamento, que é uma forma de tentar cobrir um vazio de capacitação muito grande que a gente tem no país na área de saneamento, mas não a capacitação tradicional que a gente já tem nas universidades, mas aquela capacitação dirigida, focada, através de programas específicos para atender a demanda do setor. São inovações muito grandes, a gente tem usado várias ferramentas, o EAD, a gente foi pioneiro num curso de MBA de saneamento, com essa ferramenta EAD, conseguimos atingir o Brasil todo, nós tivemos alunos de todo o país, de todos os estados do país, e agora lançamos essa aqui, que é mais uma ferramenta muito importante de comunicação, porque nós entendemos que nós temos que avançar muito no que diz respeito à qualidade da nossa capacitação. Avançar na qualidade, na capacidade de atingir, né, esse país como um todo, e com qualidade. E nós temos muitas ferramentas, então nós vivemos um processo revolucionário muito grande aí de comunicação, e que a gente tem que trazer isso, inclusive, para o setor de saneamento. Eu acho que essa ferramenta, que é uma ferramenta que vai permitir, numa primeira aplicação, formar mais de 5.000 gestores municipais.
né, sobre PPP. Olha, é uma formação extensa? Não é, ela é específica, mas ela tem essa qualidade de comunicação, facilidade, e que vai permitir a gente atingir uma quantidade de gestores municipais muito grande. E aí eu peço licença para falar trazer aqui, nesse fórum tão importante, uma questão muito central hoje, eu acho, para a regulação no Brasil. Nós discutimos muito a regulação, com vários atores, trabalhamos muito a regulação. A regulação no Brasil é um pilar central hoje no avanço do nosso saneamento. E eu enxergo que o saneamento no Brasil tem o passado e o futuro. O futuro é o que nós estamos construindo aqui. O passado foi um legado ruim que nós recebemos desse país em termos de desenvolvimento, mas que tenho certeza que vamos superar em pouco tempo, deixar para esse país um legado muito diferente em termos de saneamento. É isso que nós estamos construindo com os marcos do saneamento, com todo esse processo de regulação que nós estamos construindo. Porém, nós precisamos entender muito bem esse processo, até para que a gente cumpra esse nosso papel com a regulação. Eu queria chamar a atenção aqui para uma questão que essa semana ainda falei num fórum de prefeitos de São Paulo. Nós não podemos olhar para esse país e esquecer que ele é uma federação, que tem governo central, estados e municípios. Infelizmente, os nossos municípios, né, que é um ator central, é uma parte fundamental dessa estrutura federativa, muitas vezes não tem tido aí a possibilidade de participar desse processo como deveria, mas é uma peça fundamental. Nós não podemos ignorar o papel que os municípios terão no saneamento. Apesar das governanças que a gente tem hoje, regionais, estaduais, nós precisamos, mas para isso é preciso recuperar a capacidade do município de atuar nessa política muito importante. E como é que a gente faz isso, entre outras coisas? Capacitando. Então, eu dou os parabéns ao Banco do Brasil, que lembrou que nesse processo de saneamento e de construção de infraestrutura, nós não podemos deixar abandonado esses entes tão importantes. Não existirá saneamento eficiente e funcionando no Brasil como a gente quer, se os municípios não tiverem a sua participação importante. E nós estamos desmontado nesse processo. Nós desmontamos as máquinas municipais, infelizmente. Poucos municípios têm uma estrutura de gestão, governança. Nós precisamos recuperar isso. E a capacitação, eu acho que é um processo que não vai nos permitir isso. Eu acho que essa aqui é uma ferramenta, mas a FESP está aí lançando outras iniciativas e queremos chamar aqui as agências reguladoras para cumprir esse papel que foi colocado muito bem aqui na parte da manhã, pelo Munir, pelos outros, de comunicação e de capacitação que as agências têm que ter. Não se regula só para o prestador de serviço, para o poder concedente, se regula principalmente para o usuário. Esse papel de mediador do regulador, nós não podemos esquecer as experiências internacionais, e nossa mesmo mostra isso. Então, a comunicação e a capacitação das agências reguladoras tem que ir além da nossa bolha de reguladores, de técnicos que entendem de regulação. Tem que chegar nos municípios, tem que chegar nos usuários. Então, nós temos que lançar mão de programas de comunicação e programas de capacitação. E aí, eu queria chamar a atenção só para mais uma questão fundamental. Muitas vezes a gente acha que para cumprir esse papel de capacitação basta a gente fazer um curso. Lançamos uma norma, lançamos um curso, cumprimos o nosso papel. Não. Nós temos que ter programas continuados de capacitação. Programas é diferente de uma iniciativa, de um projeto, de um curso. Um programa ele pode atingir diversos atores com linguagens diferentes, de forma diferente. Isso é um programa de capacitação moderno e continuado que a gente precisa trazer para o nosso meio na construção da política pública. Então, nós temos que capacitar para as nossas normas de referência, não só os agentes reguladores, lógico, principalmente, os usuários, mas precisamos, para capacitar, por exemplo, o usuário, nós temos que ter linguagem específica para ele, instrumento para isto, né? E é isso que a FESP tem procurado fazer com várias iniciativas, inclusive o PPP Flix é uma dessas iniciativas, por isso nós entramos junto nesse projeto e achamos que temos que ser ousados, capacitar 200 milhões de brasileiros
para um novo saneamento, um novo momento nessa história do saneamento. Os agentes reguladores, tenho certeza, terão um papel fundamental, não só pela função que se cumpre hoje de regulador, mas dentro da função de regulador, dessa de formar, capacitar pessoas para acompanhar esses complexos contratos, essas complexas metas ousadas que nós nos colocamos para o saneamento. Mas, principalmente, para a gente desmontar também soluções mágicas. Não existe passe de mágica. Essa é uma construção complexa e difícil, construir esse novo saneamento, uma nova regulação. Né? Não que essa ferramenta vai resolver, mas assim como as fórmulas políticas também, que se apresentam muitas vezes, olha, não precisa de município, não precisa de consórcio, não precisa de nada, a gente põe a empresa privada e resolve. Isso está claro que não vai resolver. Nós precisamos entender que é mais complexo. Não se resolve questões complexas, muitas vezes com soluções mágicas ou muito simplistas. Né? Entendendo isso, a gente entende o papel da comunicação que a gente tem, inclusive, para que o Brasil não cometa erros que ele cometeu várias vezes em vários setores. Então, aqui, essa ferramenta, eu acho que ela tem esse poder de trazer uma ferramenta ousada, que vai ter um impacto muito grande no curto prazo. Capacitar 5.000 agentes municipais num prazo aí de 3 ou 4 meses sobre um tema tão complexo quanto a PPP é ousadia, né? E assim como essa, nós precisamos ter outras, e a FESP se coloca à disposição aí para a gente desenvolver esse tipo de projeto, esse tipo de programa. Então, acho que é um pouco disso. A ferramenta, acho que todos estão convidados a conhecer, né? Não que ela seja... mas ela é uma ousadia nesse sentido e rompe essa barreira de tentar falar, inclusive, de um tema tão complexo fora da bolha, que são esse ator fundamental, que é os municípios, que é o nosso público-alvo hoje. Eu acho que era isso que eu tinha que acrescentar. Volto a palavra para vocês. Boa tarde, eu quero cumprimentar os meus colegas painelistas, cumprimentar a diretora-presidente Verônica, agradecê-la pela oportunidade da gente trazer um pouco desse trabalho para vocês. Eu imagino que eu, como representante do Tesouro Nacional, aqui o Leiner do Banco do Brasil, somos atores um pouco diferentes nesse cenário, né? Se olharmos os outros painelistas, todos assim já atuantes especificamente no setor, nesse ecossistema. Mas me permitam explicar que está dentro dos objetivos estratégicos do Tesouro Nacional, é uma obrigação nossa, inclusive, apoiar tecnicamente os estados e municípios em todas as esferas, né? E no âmbito da administração pública direta e da administração pública indireta. E, para além da função tradicional de tesouraria, de contabilidade pública, a gente vem buscando nos últimos anos entender como que a gente deve, de fato, atuar e prestar esse apoio a estados e municípios. E uma das formas que a gente vem atuando desde 2023 é no apoio à capacitação, né? E a gente busca também o equilíbrio fiscal em todas as esferas, a qualidade do gasto público, e não tem mais como falar em equilíbrio fiscal sem falar em parcerias público-privadas para diversos setores, não só para o setor de saneamento. Mas a gente sabe que tem sido um desafio para o setor de saneamento fazer parcerias público-privadas, e uma das formas que a gente vem apoiando esse setor é através de capacitação. O PPP Flix, ele é uma capacitação que a gente chama de entrada, né, Leiner? Para que os atores, para que os agentes públicos de estados e de municípios possam ter conhecimento, entender do que se trata, nas suas diversas esferas ali de modelagens, de jurídico, operacional, econômico-financeiro, entender o que é uma PPP. E quem quiser se aprofundar no tema, vai ter outras capacitações com os nossos apoiadores, que são os bancos, que são as instituições financeiras, dentre elas o Banco do Brasil, né? Inclusive, a diretora Verônica, que nos convidou, ela gravou algumas aulas específicas ali dentro do PPP Flix, tem uma pasta sobre saneamento,
né? Então, a gente quis reforçar esse nosso papel institucional de apoio a estados e municípios, também em apoio à capacitação. E a gente tem uma obrigação, junto com todas as instituições financeiras do Brasil, não só as públicas, mas também os bancos privados, né, através de operações de contrapartidas, os bancos eles têm a obrigação de colocar recursos financeiros em capacitação para estados e municípios. Então, a STN vem regulamentando e se aproximando dos bancos, fazendo acontecer mesmo com que essa obrigação saia do papel, saia de uma portaria ministerial e virem ações concretas para estados e municípios. E a gente começou, tem capacitações em diversas temáticas, mas uma das que eu considero assim principal, visando o equilíbrio fiscal e visando a gente superar alguns gargalos financeiros, a parte de parcerias público-privadas, tá? Então, além do PPP Flix, a gente tem para esse ano e também já para o ano que vem, alguns MBA em PPPs e concessões, para quem quiser se aprofundar, MBA em saneamento. A gente tem também, para o ano que vem, um mestrado em políticas públicas, né? Tudo foi desenhado em conjunto com os bancos e com a STN. A gente tem também um MBA em ASG, né? A gente viu aqui a professora Joísa falando na apresentação dela sobre os desafios do ODS 6, os desafios dos desastres climáticos, né, dos novos riscos que os municípios estão enfrentando. Então, o Banco do Brasil e a STN traz também capacitações na temática ambiental, social e de governança, e também capacitações na temática de políticas públicas de uma forma geral, tá? Então, eu imagino que seja novidade para alguns. Então, a gente trouxe aqui para vocês, a gente liberou 250 cortesias específicas para o setor de saneamento, tá? A gente preparou um QR Code, né, Leina? Se o pessoal do apoio puder colocar o QR Code na tela. Quem tiver interessado, vocês podem, através desse QR Code, se inscrever, e vai estar totalmente gratuito para os agentes reguladores infranacionais, né? 205 licenças, vocês podem passar para os colegas de vocês também e conhecer um pouco melhor do ecossistema de PPPs. Muito obrigada. Não está lendo? Vocês podem aumentar, dar um zoom? Só muito obrigado a todos. Pessoal, só para avisar a todos que os materiais que foram utilizados durante os painéis, as apresentações vão ser disponibilizadas no QR Code, que está disponível na entrada, disponível aqui também, no nosso telão. E, neste momento, nós encerramos as atividades do período da manhã. Mais uma vez, aviso que temos um almoço servido aqui fora. E para quem não quiser almoçar aqui, pode pegar a van e ir para o Parque Shopping. Aguardamos todos às 14h, tá bom? Para nós retornarmos para os nossos painéis vespertinos. Então, até às 14h. Muito obrigada.